O golpe de 15 de novembro foi um golpe de uma minoria. Durante o período imperial, havia o Partido Conservador, o Partido Liberal e havia o Partido Republicano. Sempre foi um partido nanico. O máximo que eles conseguiram foram 4 deputados. Nas últimas eleições da monarquia, em agosto de 1889, foram eleitos apenas 2 deputados. O que houve? Houve um golpe no Rio de Janeiro, de uma parte de uma guarnição do Rio de Janeiro, chefiado pelo um general que, aliás, não era republicano, que é o Deodoro da Fonseca, um marechal Deodoro da Fonseca, que deu um golpe no qual tinha visto o quê? Não era acabar com a monarquia. Ele tinha visto a derrubada do gabinete do Visconde de Ouro Preto, que era o primeiro-ministro, presidente do conselho e ministro, como chamava. E Deodoro, quando saiu o Campo Santana na manhã de 15 de novembro, ele não bradou viva a República. Ele bradou viva o imperador. A República foi proclamada apenas no entardecer do dia 15 de novembro, quando os conspiradores, que eram Benjamin Constant, Floriano Peixoto, Major Solon, Quintino Bocaiúva, Aristides Lobo, etc., foram dizer a Deodoro que, no lugar do Visconde de Ouro Preto, o imperador havia chamado para a presidência do Conselho de Ministros um político gaúcho chamado Silveira Martins. Quando disseram isso a Deodoro, assim, este não, por nada desse mundo. E porque, na realidade, o imperador tinha convidado ao Conselho Austríaco, não Silveira Martins. Mas por que esse não? Porque Deodoro, quando fora comandante da Praça de Porto Alegre, ele havia disputado com Silveira Martins os amores da filha do Barão Triunfo, Adelaide, e havia perdido a sua disputa. Ele tinha um ódio de morte pessoal. E aí convenceram a Deodoro de assinar o decreto de proclamação da República, regido por Rui Barbosa, que, aliás, se arrependeu amargamente de ter redigido esse decreto. Quer dizer, na realidade, a República é um regime que nasceu da disputa de 2 homens com uma mulher. Aliás, uma moça muito digna. Mas essa foi a realidade, foi uma disputa de 2 homens com uma mulher. E, na realidade, é o seguinte, o imperador estava muito idoso, não é? Ele estava idoso e era muito diabético, estava muito doente. O Conde de Deux, que era o casal com a Princesa Isabel, e a Princesa Isabel disse, não, vamos para Minas, e lá se organiza a resistência e se vê ao encontro do povo. A prova que eles não tinham apoio popular é que o imperador foi embarcado na calada da noite, no exílio, porque eles tinham pavor de que a população saísse em defesa do imperador. E Dom Pedro II, depois de ter sido de direito durante 58 anos imperador, e de direito de fato, ele com sua maioridade, foi em 1840, quando tinha 15 anos incompletos, de 1840 a 1889, saiu para o exílio literalmente com a roupa do corpo. A tal ponto que, quando ele chegou ainda em Portugal, alguns dias depois, faleceu a imperatriz Dona Teresa Cristina, e não tinha sequer dinheiro para pagar as exequias da sua esposa. Um português rico, quem pagou. E ele morreu num hotel de segunda categoria, em Paris, tendo trazido do Brasil um único tesouro, um punhado de terra, que ele queria pôr no seu travesseiro, no qual ele recostar sua cabeça no momento de entregar sua alma a Deus. Essa é a realidade. Nós tínhamos, naquele tempo, das maiores redes ferroviárias do mundo. Construíamos, naquele tempo, na monarquia, depois, quando começaram as construções das ferrovias, 800 quilômetros de ferrovias por ano. Hoje em dia, o que nós estamos vendo? Estão desativando as ferrovias. Não funcionam mais. Essa é a realidade. Nós temos a segunda marinha do mundo, ligando a América do Sul e a Europa. Nós fomos o segundo país do mundo a ter uma rede telefônica, o segundo país do mundo a usar o selo postal. Ou seja, o Brasil era um país de vanguarda. Há um detalhe sobre a proclamação da República. O decreto número 1 da República dizia textualmente: está provisoriamente proclamada a República. E o artigo 7º do decreto número 1 previa uma consulta popular para saber se os brasileiros queriam, sim ou não, o fim da monarquia e a proclamação da República. Em vez de fazer-se essa consulta, no dia 23 de dezembro de 1889, quer dizer, poucos dias depois da proclamação da República,
No decreto número 85A da República, os monarquistas foram postos fora da lei. Os cariocas, que gostam de pôr apelido em tudo, chamaram esse decreto Glória. E se houve uma corrente política nesse país que teve seus direitos cassados, por 99 anos, fomos nós monarquistas. Porque depois as sucessivas constituições introduziram a chamada cláusula pétrea, que proibia toda e qualquer atividade que visasse a mudança da forma republicana de governo. Essa cláusula se manteve até a atual Constituição. Por quê? Porque, por ocasião da Assembleia Nacional Constituinte, em 1988, que foi da Constituição de 1988, as discussões começaram antes. No anteprojeto, havia sido reintroduzida essa cláusula. Nessa ocasião, meu irmão, Dom Luiz, que é o chefe da Casa Imperial, enviou uma carta a todos os constituintes, mostrando o absurdo que era, num momento de abertura política, em que estava a liberdade para absolutamente todos, comunistas, socialistas, PCdoB, etc., mantivesse o monarquista fora da lei. Quando esse artigo da Constituição foi votado, ele foi derrotado, porque praticamente todos os deputados constituintes votaram pela derrogação desse artigo. Só votaram a favor da manutenção dessa cláusula pétrea o PT e o PCdoB, por ocasião do golpe de Jacareacã e Aragarças. Golpe da rebelião. É um guarnições de Jacareacã e Aragarças, uma rebelião militar. Naquele tempo, nós morávamos no Paraná, numa fazenda, no Paraná, uma fazendinha que o papai tinha, que era o único bem que ele tinha. Quando, eu recordo, ainda eu era menino naquele tempo, tinha 12 anos, talvez, um avião da FAB sobrevoou a fazenda, depois pousou no campo de aviação da cidade, e veio uma comissão, um grupo de oficiais, propôs ao papai uma mudança do regime. E meu pai disse, não, a monarquia não pode voltar um golpe militar, a monarquia deve voltar vindo em conta as aspirações do conjunto da nação. Nós sustentamos que o parlamentarismo seria melhor que o atual regime presidencialista. Apenas que o parlamentarismo só funciona autenticamente com a monarquia. Por quê? Porque num regime republicano parlamentarista se dá com frequência que o primeiro-ministro é de um partido e o presidente da República é de outro partido. É o que se deu há pouco em Portugal, é o que se deu na França há pouco tempo atrás também, etc. E o resultado é uma verdadeira esquizofrenia nacional. Porque a principal preocupação do primeiro-ministro ou do presidente da República não é tanto o bem da nação, mas é sobretudo derrubar o adversário para que seu partido tome o poder. Essa experiência, a triste experiência dos países com parlamentarismo republicano. Ao passo que nas monarquias, o chefe de Estado tem uma posição equidistante com a nação de vários partidos, e com isso ele pode ter em vista o bem supremo da nação. Por exemplo, na Inglaterra, existe a rainha, que tem um poder, que tem uma posição superior aos partidos, e existe o governo da Sua Majestade e a leal oposição da Majestade. Não é uma oposição destrutiva, como são nas repúblicas. É um dos pontos em que a monarquia é impressionantemente superior à república. Porque pense um pouco nos custos das sucessivas eleições. Por exemplo, há dados que mostram que o Palácio de Buckingham, da Rainha Elizabeth, custa apenas 2/3 do Palácio Planalto, com todo o esplendor do Palácio de Buckingham. As monarquias, eu tenho uma estatística sobre isso, são simplesmente impressionantes. A espetacular diferença entre os custos de uma monarquia e os custos de uma república. Na república, a cada 4 anos, nós temos eleições. Quanto custam essas eleições? Alguns bilhões, muitos bilhões de reais. Ao passo nas monarquias, esse problema não se dá. Além do mais, a monarquia garante, esse é um ponto fundamental, a estabilidade, a unidade, a estabilidade e a continuidade da nação. Nas repúblicas, os políticos, sejam presidente da república, sejam primeiro-ministros, sejam deputados, sejam senadores, o que for, eles têm sempre como principal preocupação mais imediata, as futuras eleições. Então, na monarquia tem vista as futuras gerações.
Nas repúblicas, se observa o quê? Teoricamente, não tem um executivo, legislativo e judiciário. Só em tese. Nós temos executivo, executivo, executivo. A nossa presidente esteve agora ser chamada de presidenta, não sei se foi boa estudanta para fazer questão de se chamar de presidenta, mas ela esteve nos Estados Unidos. E o presidente Obama deu para ela a cópia de um jornal chamado Harper Weekly, no qual um medalhão de Dom Pedro II e era um jornal, uma folha de jornal que noticia a viagem de Dom Pedro II aos Estados Unidos por ocasião do festejo da independência norte-americana. Ele foi representante do Brasil para esse festejo. Não tenho aqui nesse momento, meu recordo perfeitamente, notícia que eu também tenho uma cópia desse jornal. Parece o medalhão Dom Pedro II, tomando uma boa parte da página. Depois vem a notícia: The Coming Emperor, o imperador que está vindo. Então, anunciando tal dia de março, embarcou no Rio de Janeiro no vapor inglês Helvétius, vapor de carreira, não era um vapor especial. Sua Majestade o Imperador Dom Pedro II. Ele vem acompanhado pela sua esposa, a Imperatriz Teresa Cristina. E sua comitiva consta do Barão de Bom Retiro, do Almirante Delamare, de um senhor Macedo e uma dama de companhia da Imperatriz. 4 pessoas. É mais ou menos o que a gente vê hoje em dia na República. Né? Quando o presidente Lula foi a Roma para as exéquias de João Paulo II, foi o Aerolula, o chamado Sucatão e um Sucatinha. 3 aviões era a comitiva do presidente Lula para as exéquias de João Paulo II. Um pouquinho diferente do tempo do Império. Hoje em dia ainda, dos 25 nações mais próximas, mais ricas do mundo, 18 são monarquias. Das 45 repúblicas, regime mais honestos, das democracias mais autênticas, 31 são monarquias. Pega o IDH. Entrem os que estiverem assistindo nosso programa, os telespectadores, que estejam assistindo o programa, no ranking do IDH na internet. Põe a sua porta dizer, pô, ranking do IDH, Índice de Desenvolvimento Humano. Os 10 primeiros são 7 monarquias. Em primeiro lugar, estão uma monarquia. A estabilidade da monarquia certamente é um fator preponderante nesse desenvolvimento. Daí não é coincidência. Né? Imagina o Brasil se fosse honesto. Se não houvesse esse escândalo de petrolão, agora o escândalo da Eletrobras, que teve apareceu em jornais nesses últimos dias, né? O mensalão, petrolão, eletrolão, não sei o quê. Imagina que se esse país fosse honesto. Pelo contrário, nosso país está parado. Por quê? Por causa desses escândalos todos. Porque quando o presidente Lula foi eleito, o José Dirceu, que era a eminência parda, disse claramente: nós temos um projeto de 30 anos de poder. Nós queremos fazer do Brasil um país socialista. Quer dizer, o que fracassou espetacularmente nos países comunistas, eles queriam impor aqui. Eles estão impondo. Estão impondo. Querem, estão avançando, apesar de tudo. Estão impondo. Porque não se respeita mais o direito de propriedade. Os movimentos sociais, o que são? Massa de manobra desse projeto de poder. Os agricultores do Brasil não têm mais nenhuma garantia. Eles estão tirando ou a área quilombola, a área indígena, a área de todos que são trabalho escravo. É uma perseguição sistemática às classes produtoras. Quem está salvando a economia do Brasil hoje em dia? É a agricultura. E quem são os grandes perseguidos? São os agricultores. É um problema, é uma perseguição sistemática, e ninguém mais tem direito nenhum. Depois, sobretudo, o seguinte: o Estado brasileiro não respeita algo que antecede a Constituição, antecede a tudo, que é a lei de Deus e o direito natural. O direito à vida não é uma concessão do Estado. Antecede o Estado. O direito à construção de família, o direito à cultura, o direito ao trabalho, o direito à propriedade, antecede, não são uma concessão do Estado. O Estado tem a obrigação de garantir resultado do que? Da boa ordem pós-poder na criação. E não de um direito criado pelo Estado. Não. O Estado tem a obrigação de garantir os direitos que resultam, o direito natural que resulta da boa ordem pós-poder na criação.
O Brasil tem jeito porque o país é bom, o povo é bom, o povo é que tem uma origem cristã e, com toda certeza, Deus não abandona os brasileiros. Mas a solução do Brasil não está numa reforma política, a solução está na recristianização do Brasil. É muito mais uma crise moral e até, eu diria, religiosa do que qualquer outra coisa. Essa crise política, essa corrupção toda, resulta do quê? É que se teve a pretensão de organizar o país voltando as costas para Deus. Fez uma Constituição que, teoricamente, fala em nome de Deus, no início, mas no qual nós temos um Estado que teve, tendo a pretensão de organizar-se, fazendo a abstração de Deus. Qual é a consequência? É que nós temos um Estado tirânico, que o Estado se põe no lugar de Deus. Isso julga no direito de legislar sobre absolutamente tudo e uma pletória legislativa como nunca se viu na história. Se leis resolvessem qualquer coisa, o Brasil seria o país mais honesto, mais próspero do mundo. E, pelo contrário, nós temos um número de leis colossal e as coisas não funcionam porque ninguém respeita. Sobretudo, não se respeitam 10 leis fundamentais, são os 10 mandamentos da lei de Deus. Mas uma outra coisa, pouca gente sabe, qual foi a primeira Constituição da história? Não foi a Magna Carta de João Sem Terra. Foi a Constituição de Santo Estevão da Hungria, que é um bárbaro, um rei bárbaro, converteu-se à religião católica e estabeleceu como primeira Constituição da Hungria os 10 mandamentos da lei de Deus. Não precisa ser um calhamaço desse tamanho como a nossa Constituição atual. Depois, com uma pletória legislativa, tem uma estatística que, de 1988, entrando em vigor da atual Constituição até hoje, são quase 5 milhões de normas legislativas, em vários níveis. Se eles resolvessem qualquer coisa, nós seríamos o país mais próximo do mundo. Mas basta que respeite 10 mandamentos da lei de Deus. Está tudo resolvido. E porque, na realidade, o povo brasileiro não é republicano. O que era preciso muito mais criar foi a orientação que Dom Luís, que é o chefe da Casa Imperial, deu logo depois do plebiscito. Uma corrente de opinião, uma forte coesão no querer, no pensar e no agir. E que vem ao encontro a essas aspirações mais profundas do Brasil real. Esses dois Brasis. Um é o Brasil virtual, o Brasil de Brasília, a Ilha da Fantasia, que se aprende nos jornais, na política, e muitas vezes na televisão. O outro é o Brasil autêntico, o Brasil dos sentimentos mais autênticos do povo brasileiro. E esse Brasil autêntico, eu sinto nas viagens que eu faço continuamente no Brasil. Porque nunca a ideia da monarquia esteve tão viva no Brasil quanto hoje. O plebiscito foi em 93, já fazem 22 anos. A ideia que alguns tinham, que, bom, depois de não terem vencido o plebiscito em 93, a perspectiva da restauração monárquica está enterrada para todo sempre. O que eu encontro nessas viagens? Sobretudo jovens, grupos de jovens, e que querem um Brasil diferente, que estão se reunindo e que se estudam a questão, se coordenam suas ações e vão se multiplicando pelas redes sociais de uma forma impressionante. Compreendo que há dois Brasis. Um Brasil autêntico, real, honesto, que quer progredir, etc. Outro Brasil virtual, um Brasil da República, Brasil dessa crise política. E esses jovens, o que devem fazer? Devem compreender o seguinte: o futuro depende deles. E devem começar a se reunir, se articular, estudar, conhecer a doutrina monárquica, conhecer estudar quais são os princípios postos por Deus na criação, quais são a base de uma nação sadia, para depois, aos poucos, fazer com que uma verdadeira mancha de azeite vá penetrando na sociedade. A história nos mostra isso. Porque ou se põe a Deus no centro das coisas, como princípio ordenativo, como absoluto, ou não tem solução. E a experiência que se tem é que o povo brasileiro está ávido disso. Quando se fala de Deus, o povo brasileiro desperta. O povo brasileiro é um país que ama a Deus, que tem temor de Deus. Houve uma pesquisa algum tempo atrás muito interessante, junto à juventude, mas feita pela uma função pessoal, uma coisa assim, em várias perguntas. Isso é na revista Isto É. Surpresa, Brasil, a juventude brasileira é careta. Todas as respostas foram no sentido conservador. Numa das perguntas de multi-escolha, perguntar quais são os valores que uma nação para o Brasil poder progredir, os valores básicos. A resposta mais indicada
Temor de Deus. E o trabalho para esse resgate é lento, né? Como é? O trabalho para esse resgate é lento, é um trabalho de apostolado, praticamente. Não, não é tão lento, porque há uma coisa que nós não consideramos, Paulo, é que a República, a Revolução, essa tendência para o socialismo, vai a contrapelo da realidade. Basta ver essa reação extraordinária que está havendo no Brasil ultimamente contra a ideologia de gênero. Ninguém esperava uma coisa dessa. Quer dizer, nós esperávamos, nós acreditamos em Deus. Mas os políticos não esperavam isso. O governo federal não esperava isso, pois mandou para as câmaras municipais, não conseguiram aprovar no Congresso, porque os deputados sabem que se aprovar uma barbaridade dessas, o povo depois não os reelege. A minha mensagem qual seria? Acredite no Brasil. Confie que a divina providência venha com nossa pátria. Porque está nos planos de Deus que o Brasil venha a ser uma nação grande, forte, não tanto pelas forças armadas, mas pela força da fé do seu povo. O Brasil é um país que ama a Deus, um país abençoado por Nossa Senhora Aparecida, e é um país que tem um futuro promissor a ser realizado. E esse futuro nós devemos realizá-lo. Os franceses têm uma expressão que eu gosto muito. L'histoire, on l'a fait ou on l'a subi. A história, a gente já faz ou a gente já padece. Façamos nós a história do nosso país, de nossa pátria. Façamos no Brasil aquele país maravilhoso com o qual todos nós sonhamos. Não há brasileiro que não sonhe com um Brasil próspero, com um Brasil unido, um Brasil que seja a grande família do povo brasileiro, a grande família destinada por Deus a um futuro glorioso. Vamos lutar, vamos nos esforçar para que esse futuro se realize o quanto antes. E se realizará com toda certeza muito antes do que os inimigos da pátria pensam.